Minha gente, eu acho que vocês vão gostar muito do vídeo de hoje, porque primeiro, eu gostei muito de fazer, então isso já é um termômetro. Segundo, além de trazer dicas para decorar a casa com objetos reaproveitados, os objetos reaproveitados de hoje são garrafas PET. Todo mundo tem em casa, todo mundo quer pensar numa ideia para reaproveitá-las, e hoje eu trouxe umas ideias bem originais. Aqui eu usei 2 garrafas de água com gás de 1,5 litro. Reparem que elas têm uma superfície lisa bem grande e tem uma parte com listrinhas no meio. Para começar, a gente vai fazer esse corte tirando o gargalo da garrafa e usando essa parte que parece um cone. E o primeiro passo é separar essa parte do restante da garrafa. Então, a gente vai fazer um corte de cima a baixo e dividir em 2 partes. E depois cortar de novo, dividindo em 4 partes. Aí começa a brincadeira. A gente vai fazer esse cortezinho na parte mais larga, como se fosse um coração. E nas laterais, a gente continua cortando como se fosse um coração bem longo. Reparem aí que para facilitar o corte eu dobrei o pedaço de plástico ao meio. E agora a gente vai dobrar assim, na diagonal, várias dobras de um lado. E depois a gente repete o processo, fazendo várias dobras diagonais do outro. Acho que vocês já conseguem ver que tem uma folha saindo daí, e esse processo vai melhorar a flexibilidade dela. Feitos os cortes e as dobras, a gente vai passar suavemente a nossa folha sobre uma vela acesa. Notem aí que eu deixo uma distância de pelo menos 1,5 cm da folha para a chama da vela, porque se a gente passar muito perto ela vai dobrar demais e essa não é a ideia. Feita essa parte de queima das bordas para o acabamento, a gente vai pintar. Aí eu usei uma tinta vitral, que é indicada para vidros e porcelanas, mas que vai fazer um efeito ótimo no plástico. Reparem que a pintura começa do meio e se dirige para as bordas. Assim a gente tenta copiar, imitar, chegar o mais perto possível do desenho natural das folhas. Com algumas demãos de pintura, a gente vai colar esse araminho aí, que é um arame floral. Reparem como ele é revestido de verde já. A cola tem que ser uma cola bem resistente e aí eu usei uma de bijuterias. Com a colagem do arame feita e seca, a gente vai aplicar a fita floral, primeiro começando na folha e depois enrolando por todo o arame. Basta uma gotinha de cola para finalizar. E pouco a pouco a gente junta as nossas folhas de filodendro. Reparem aí como eu coloco algumas para cima, outras mais para baixo. A ideia é imitar realmente como essas folhas se comportam na natureza. Então, depois de juntar todas as folhas, a gente vai usar mais uma vez a fita floral para enrolar tudo e transformar numa planta. Aí eu coloquei tudo no cachepô, ajeitei. Você pode usar aquela espuma floral para fixar, mas eu usei terra mesmo. E no fim coloquei esse acabamento de pedrinhas ornamentais. E tá pronto! O filodendro tem esse formato bonito, né? De um coração alongado. E eu achei que ficou ótimo.
Agora a gente vai usar o fundo da garrafa. Essa parte é muito difícil de reaproveitar, mas a gente dá nosso jeito. Eu cortei cada uma dessas partes arredondadas do fundo, tentando formar um círculo côncavo, sabe? E depois passei na chama da vela. Reparem aí que eu uso para me ajudar um alicate. Depois a gente dobra do mesmo jeito que dobrou no caso do filodendro. Só que aqui as dobras vão ser como se a gente estivesse cortando as fatias de uma pizza, sabe? Aí é a hora da pintura. Mais uma vez, a pintura vai do meio para as bordas da folha. E mais uma vez ela é feita no verso. Nesse caso, a gente também precisa aplicar algumas demãos, mas a secagem da tinta é rápida, então isso não vai levar muito tempo. Depois que a pintura secar, a gente vai fazer igualzinho fez com o filodendro. Curva um pedacinho do arame floral e aplica usando a cola resistente na folha. E mais uma vez a gente faz o acabamento com a fita floral. Para finalizar essa folha, eu dei um toquezinho de tinta verde misturada com branca bem no centro. Então, mais uma vez, a gente vai fazer um buquê de folhas. E enrolar usando a fita floral. Depois é só colocar num cachepô e mais uma vez, nesse caso, eu usei a terra. Ajeitei as folhinhas de piléia todas. E fiz o acabamento com as pedrinhas ornamentais. E tá pronto! Piléia é uma planta simpática, né? Ela olha assim, parece que tá sorrindo. Eu sempre tenho essa sensação. Tá gostando das ideias? Então aproveita e me segue no Instagram. É Ricota Não Derrete, tudo junto, igualzinho é aqui no YouTube. E eu sempre trago muitas outras ideias lá. Agora, com a parte central da garrafa, aquela que tem listrinhas embaixo, o relevo, a gente vai fazer a mesma coisa que fez lá no início. Cortar, separar do restante e dividir em 4 partes iguais. Então a gente dobra cada uma dessas partes ao meio. E começa com um corte. Nesse caso, a gente vai fazer uma alocásia. Ela é marcada por ter essa pontinha deslocada. Então reparem aí que eu faço a ponta da folha num dos cantos do retângulo e o outro eu retiro para deixar essa transição aí ondulada. Outro ponto é que a folha tem pontinhas, como vocês estão vendo aí. Eu aproveitei as listras da garrafa para demarcar essas áreas das pontinhas. Já a parte de cima é como um coração, como no caso do filodendro, só que é um coração meio pontudo. Depois de cortar a forma geral, é interessante você dar uma acertada. Notem aí que eu achei que a ponta estava muito exagerada e diminui um pouco para ficar um pouco mais natural. Então é hora de mais uma vez passar na vela, mas nesse caso eu reforcei um pouco nessas curvas aí que demarcam as pontinhas para ficar um pouco mais dramático. Fiz essa dobra no meio, porque a folha é meio dobradinha. E nesse caso eu pintei com um tom de verde mais escuro.
Mas o processo é igual, a pintura vai do meio para as bordas. E mesmo a cor sendo mais escura, precisa de mais demãos, porque esse tipo de tinta é bem leve e transparente. Então eu fiz uma misturinha de tinta verde e tinta branca e pintei alguns detalhes na folha, as bordas, o centro e as listras, porque a alocasia tem isso. Notem que essa linha vai até a pontinha lateral. E na parte de cima da folha, as linhas vêm de baixo para cima, fazendo uma curva suave. Já na parte abaixo daquela dobra que a gente fez, as linhas vêm de cima para baixo, fazendo uma curva também suave. E depois de pronta e seca, a gente vai mais uma vez colar o arame. E revestir com a fita floral. O legal desse processo artesanal, na hora de fazer as folhas, é que nenhuma fica igual à outra, assim como na natureza nenhuma é igual à outra. Depois a gente faz o nosso buquezinho de folhas e enrola mais uma vez com a fita para juntar. Aí é hora de colocar no cachepô, onde já tem a terra. Ajeitar a planta. Eu gosto muito de fazer esse efeito de cascata, com as folhas caindo lá do topo até embaixo. E depois colocar as pedrinhas. E tá pronta! A alocasia tem essa cara de rainha das plantas e eu acho que ela merece estar na realeza mesmo. E temos 3 ideias para você colocar umas plantas permanentes em casa, transformar a garrafa PET em decoração e o melhor, sem nenhuma cara de garrafa PET. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essas ideias, que façam em casa. E já sabem que eu vou pedir a vocês para curtirem o vídeo e se inscreverem aqui no canal, porque isso é muito importante para mim e para o meu trabalho. Um beijo para todo mundo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.